Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Nossa aula de hoje é em matemática e hoje nós vamos falar sobre as medidas de tempo. Muito bem. Crianças, quais são os instrumentos que vocês utilizam em casa para medir o tempo? Como nós podemos medir o tempo? Vocês já observaram que o tempo passa, que existem alguns instrumentos que nós podemos utilizar para medir esse tempo? Alguém sabe quais são esses instrumentos? Vamos observar aqui na minha mesa, eu tenho alguns instrumentos. Alguém conhece esse instrumento aqui? É o relógio analógico, o relógio de ponteiro, né? Esse relógio tem 3 ponteiros. Muito bem. Um serve para marcar a hora, o outro os minutos e mais um que marca os segundos, esse que não para nenhum momento de girar, certo? Aqui eu tenho a demonstração de um outro tipo de relógio, o relógio digital, certo? Esse relógio digital ele foi confeccionado. Mas existem relógios digitais, de pulso, esses de cabeceira, não é mesmo? E nesse relógio digital, o que nós podemos observar nele? Então aqui nós encontramos as horas, vão ser marcadas nesses 2 números aqui que já a gente vai movimentá-los. Separado por 2 pontos e logo aqui depois de 2 pontos vai ser marcado o quê? Onde é marcado os minutos. Muito bem. E aqui eu tenho esse objeto. Alguém sabe que objeto é esse? Alguém já viu um objeto igual a este, semelhante? Você sabe o nome dele? É a ampulheta. Isso mesmo. E ela serve para quê, hein, crianças? Você sabia que ela também serve para marcar o tempo? Antigamente, há muitos anos atrás, não existia o relógio digital nem analógico. Então, como as pessoas faziam para marcar o tempo? Elas utilizavam alguns meios, né? Elas observavam o céu, onde o sol estava localizado. E logo depois foram aparecendo alguns instrumentos. Inclusive, um deles foi esse aqui, certo? E este também é conhecido como relógio de areia. E como as horas é marcada aqui? Estão observando que aqui tem uma areia que está caindo? É possível observar? Sim, não é? Muito bem. Então, aqui nesse instrumento não é possível contar as horas, medir as horas. Não é possível saber, olhar para ele e dizer que é 8 horas da manhã, 10 horas, meio-dia, 5 horas da tarde. Certo? Então, ele é utilizado mais para hoje em dia ele é utilizado para alguns eventos, né? Você pode utilizar para fazer a contagem de uma forma mais rápida, certo? E um outro instrumento é o calendário. Em que momento nós precisamos utilizar o calendário para medir o tempo? Em qual momento vocês utilizam o calendário? Este calendário aqui tem apenas um mês, o mês de dezembro. Certo? Mas aqui atrás eu tenho um calendário completo. Este calendário aqui, do ano que nós estamos, 2021, tem todos os meses, tá? É um calendário completo, de janeiro a dezembro. Tem os 12 meses do ano. Muito bem. Então, crianças, quais desses instrumentos que vocês utilizam mais? Quais desses instrumentos vocês utilizam em casa para saber a hora de acordar, a hora que vocês vão fazer determinada atividade, que horas vocês vão assistir a nossa aula na TV, nossa videoaula? Quais desses instrumentos vocês utilizam? Vocês utilizam o relógio de ponteiro? O relógio digital? Qual desses instrumentos tem na sua casa? Vocês utilizam quais desses 2 instrumentos para medir o tempo, para saber a hora de acordar, a hora que você vai realizar determinada atividade, certo? Muito bem. Então, crianças, agora vamos falar um pouquinho mais sobre o relógio digital. O relógio digital, ele não tem ponteiros e ele marca as horas exatas, certo? Ele marca as horas, os minutos e os segundos. Esse aqui vai marcar somente as horas e os segundos, certo? Minutos vai marcar somente as horas e os minutos, não vai marcar os segundos. Existem alguns relógios digitais que também marcam os segundos, certo? Mas esse aqui vai marcar somente as horas e os minutos. Então, vamos lá. Que hora está marcando aqui nesse relógio? Esse relógio digital confeccionado?
0 hora, certo? Então, essa 0 hora aqui é qual horário que nós conhecemos? Pode ser a madrugada, né? Meia-noite, também chamamos de meia-noite, 0 hora, meia-noite. Então, aqui vai dar início ao novo dia. Então, nós vamos começar a contagem a partir daqui, certo? Então, logo depois vai vir o quê? De meia-noite, né? 0 hora, vai vir 1 hora da manhã. 1 hora da manhã vai aparecer o quê? 0100, 1 hora exata. 1 hora da manhã. 2 horas da manhã. 3 horas da manhã. 4 horas da manhã. 5 horas da manhã. 6 horas da manhã. Qual horário que você acorda, hein? Qual horário você costuma acordar? Você já observou? Vamos continuar. 7 horas, 8 horas, 9 horas, 9 horas. Pronto. Quando chegou aqui em 9 horas, agora, crianças, vai chegar que horas? O relógio vai continuar andando, né? Vai chegar a 10 horas. Aí o que vai acontecer aqui, observe, aqui esses números vão mudar iguais, tá? Vão mudar automaticamente para ser 10 horas. Aqui vai aparecer o número 10. Muito bem, aqui são 10 horas da manhã. E agora, que horas? 11 horas, a hora é exata, 11 horas. E agora, 12 horas ou meio-dia. Muito bem. Agora, depois de 12 horas, depois do meio-dia, o que vai acontecer? Vai vir qual horário? Vai vir 1 hora da tarde. Como esse relógio, ele registra 1 hora da tarde? Ele vai registrar 1 hora da tarde assim. 13 horas, a hora exata. 13 horas é 1 hora da tarde. Muito bem. E 2 horas da tarde, como ele registra? 14 horas. 14 horas ou 2 horas da tarde. E agora, crianças, que hora é esta aqui? 15 horas. 15 horas é 3 horas da tarde. 16 horas. Que horas que é? 4 horas. Muito bem. 17 horas ou 5 horas da tarde. 18 horas, 6 horas. Já está quase chegando a noite, não é mesmo? 19 horas, 7 horas da noite. Viram que é diferente? Quando é 7 horas da manhã, o que vai acontecer? Aqui vai estar 07. Quando está escrito dessa forma, 19 significa que é a parte já da noite, 19 horas. 20 horas, 8 horas, 8 horas da noite. 21 horas, 9 horas da noite. 22 horas, 10 horas da noite. 22 horas, 10 horas. E às 23? 11 horas. Muito bem. 23, 11 horas. Agora, chegou aqui, quando completar nas 24, o que vai acontecer? O reloginho vai voltar novamente para 0 hora, onde tudo vai iniciar novamente. Aí vai iniciar como? Quem lembra? Vai iniciar 1 hora, né? Meia-noite a 0 hora, ou 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, vai começar tudo novamente. Então, conseguiram compreender como são registradas as horas nos relógios digitais? Observaram que é diferente do relógio analógico, que é aquele reloginho que tem ponteiros, não é mesmo? Aqui no relógio digital, as horas aparecem registradas bem diferente. E nós nem vimos como esses minutos também são registrados. Então, eu vou colocar aqui 1 hora e vocês vão me dizer, tá? Que horário é esse? Deixa eu colocar aqui um horário.
Calma. Aqui. Que horário é esse? 2h17. Se é 2h17, eu já sei que é 2h17 da manhã, certo? Porque se fosse 2 horas da tarde, aqui estaria marcando o quê? 14 horas, não é mesmo? E agora, vou marcar aqui um horário. Que horário é esse? Aqui é 14h17. Agora sim, 2 horas da tarde, certo? E aqui, que horário é esse? 15 horas. Aqui vai marcar o quê? Os segundos. 15 e... Aqui está marcando 15 horas. E quantos minutos? 16 minutos. 15 horas e 16 minutos. Se é 15 horas, crianças, que hora é então? Nós também podemos dizer que é 3 horas da tarde e 16 minutos, né? Nós também vamos aprender aqui que a meia hora é marcada a partir de 30 minutos, certo? Então, vamos colocar aqui, certo? Vamos colocar aqui 30 minutos, nós temos 15 horas e 30 minutos. Nós também podemos dizer que é 3h30 da tarde, certo? Muito bem, se fosse 3 horas da manhã, aqui no relógio estaria diferente, não é mesmo? Aqui estaria de que forma? Estaria 03. Aí sim, 3 horas da manhã. Se fosse 3 horas da tarde, como nós estávamos vendo, aí sim vai vir às 15 horas, 15h30. Deu para compreender como as horas são registradas, as horas e os minutos no relógio digital? Muito bem, crianças. Nós vimos alguns instrumentos, não é mesmo? Falamos principalmente agora do relógio digital. Como essas horas e esses minutos são registrados? Mas você costuma utilizar na sua casa qual instrumento para medir o tempo? Para saber a hora que você vai acordar, que você vai tomar café, que você vai àquela consulta que foi marcada, certo? Muito bem, a nossa aula de hoje chegou ao fim. Mas para esta e outras aulas, acesse a plataforma Eduque, crianças. Tchau, tchau! Até a nossa próxima aula!